Esses dias eu tava viajando nos shorts aqui do YouTube e de repente eu me deparei com esse vídeo aqui, ó, do Bleacher Report. Did you know that LeBron James had not one, but two NFL tryout offers during the 2011 NBA lockout? A minha resposta foi não, e antes mesmo de acabar de assistir o corte, eu já tava curioso pra pesquisar se essa história aí era verdade mesmo. Aí eu tentei pensar em alguém que sabe de tudo, mas não, eu não fui no ChatGPT porque ele anda mentindo muito pra mim. Então eu acabei pesquisando no bom e velho Google mesmo. Foi aí que eu descobri que a história é real. O King considerou mesmo a ideia de trocar a NBA pela NFL. E mais do que isso, ele era muito bom jogando futebol americano no colégio e tem muita gente que acredita que ele poderia ter sido uma estrela na liga. Esse é o Zona Histórica e hoje a gente vai conhecer a história do ano em que o LeBron James quase jogou na NFL. Fala comigo, audiência mais bonita da NFL, eu sou o Lucas Cobb, estou aqui para te contar mais um caos desse esporte que a gente tanto ama. Muito antes de se tornar uma lenda viva do basquete, lá no início dos anos 2000, o LeBron James era só mais um rapaz norte-americano que ainda não tinha tanto dinheiro no bolso, mas já impressionava nas quadras e nos campos de basquete e de futebol americano em Ohio. O LeBron era wide receiver e jogou 2 temporadas no high school pela escola dele, a St. Vincent St. Mary, que ficava lá em Akron, a cidade onde ele nasceu. E nesses 2 anos ele teve números bizarros no futebol americano. 103 recepções, 2.065 jardas e 23 touchdowns. Ou seja, em média, a cada 5 recepções, o homem metia 100 jardas e 1 touchdown. Se ele tivesse jogado os 4 anos do high school, mantendo essa média aí, ele teria chegado a 46 touchdowns. Um número que colocaria ele ali no top 10 da história do high school em Ohio. O técnico do LeBron na época falava que ele era como um homem jogando entre meninos. E os adversários chegavam a dizer que marcar o LeBron James nos campos de futebol americano era como encarar um caminhão de mudança vindo na sua direção em alta velocidade. Só que essas habilidades incríveis aí de pular e fazer os defensores errarem quase todos os tackles ficaram só para a história quando em 2002 o LeBron quebrou o pulso e decidiu que não ia mais jogar futebol americano para não arriscar a sua carreira no basquete. O último jogo do LeBron James no futebol americano foi a semifinal da divisão 4 do high school em Ohio em 2001. Os Irish, como era chamado o time do LeBron, tomaram uma surra fenomenal 37-13 contra os Panthers da escola chamada Licking Valley. Mesmo assim, o James teve 4 recepções para 40 jardas naquele jogo. E o fotógrafo Ross Bischoff do The Newark Advocate teve a honra de fotografar a última recepção de LeBron James nos gramados de futebol americano. Listen, I think if I would have had a better quarterback in high school, I might would have continued to play football, but I took way too many hits. That led me to the basketball court. Mesmo aposentado do futebol, o LeBron James recebeu vários convites para jogar futebol americano no college também. Entre eles, convites de várias universidades grandes, né, no college, como Notre Dame e Ohio State. Mas nessa matéria aí, ó, o técnico do LeBron na época, o Jay Brophy, confidenciou que naquela época ele nem chegou a considerar de verdade a possibilidade de jogar futebol americano na faculdade. Até porque ele acabou sendo draftado direto do high school para a NBA em 2003 na primeira escolha geral pelo Cleveland Cavaliers. Só que 8 anos depois o futebol americano voltaria a aparecer com força na vida daquele que um dia foi comparado a ninguém mais, ninguém menos do que Randy Moss. Antes da temporada de 2009, depois de conquistar o seu primeiro prêmio de MVP, mas ainda sem títulos, o LeBron James fez uma visita despretensiosa à faculdade de USC, em Los Angeles. Ele estava na cidade para divulgar o documentário More Than a Game e aproveitou para tentar uns arremessos ali no ginásio da universidade que anos depois viria a draftar o seu filho mais velho, o Bronny James. Só que essa visita teve um momento curioso. Enquanto o LeBron estava lá treinando uns arremessos, o técnico de futebol americano da universidade apareceu, interrompeu o treino e trocou uma ideia com ele. Nada demais, só um papo rápido. Mas esse técnico era ninguém mais, ninguém menos do que Pete Carroll. Sim, o mesmo Pete Carroll que anos depois seria um dos responsáveis por fazer o LeBron pensar seriamente em trocar a NBA pela NFL. Na metade de 2011, o LeBron já era 2 vezes MVP da NBA, mas continuava sem títulos. E ele já tinha trocado os Cavaliers pelo Miami Heat. Foi nesse momento que aconteceu algo que poderia ter mudado o rumo da história para sempre.
Os donos das franquias da NBA não conseguiram se entender com a associação de jogadores no novo acordo trabalhista e por isso, em julho, a associação acabou declarando um lockout, ou seja, simplesmente uma greve geral. Então a temporada da NBA, que geralmente começa em outubro, simplesmente não começou. Foi aí que 2 times da NFL olharam para aquela estrela em casa, parado, em forma, sem fazer nada e pensaram: e se a gente tentasse contratar o LeBron James para a NFL? O primeiro time a tentar se movimentar foi o Seattle Seahawks, cujo treinador era um velho conhecido do LeBron, de quem a gente acabou de falar, Pete Carroll. Em outubro de 2011, com a NBA ainda parada, o head coach resolveu mandar uns recadinhos pro LeBron ali no Twitter. Ele perguntou se o LeBron sabia quanto era o salário mínimo de um calouro, disse que acreditava que ele seria um verdadeiro marcador de touchdowns e disse para ele aparecer lá em Seattle para dar uma treinada. Depois ele ainda mandou uma camisa personalizada do Seahawks com o nome do James para casa do LeBron e a brincadeira foi ficando cada vez mais séria. Anos depois, no Manningcast, a transmissão do Monday Night Football, do Peyton e do Eli, o LeBron foi entrevistado e confirmou que o Seahawks entrou mesmo em contato com ele, falando sério, oferecendo para ele treinar lá em Seattle durante o lockout. E o King confirmou que essa chance aí, essa oportunidade, reacendeu a paixão dele pelo futebol americano e fez ele pensar de verdade em mudar de esporte. Pete Carroll did as well in Seattle during our lockout time, and it definitely got my blood flowing again, got my mind racing again, thinking about the game of football. Being out there on Sundays. O mais curioso é que logo no ano seguinte, em 2012, os Seahawks draftaram um quarterback novo, um tal de Russell Wilson aí, e deram início a uma era vitoriosa em Seattle, com direito a 2 idas e a 1 título do Super Bowl. Se tivesse topado o desafio, quem sabe o LeBron James poderia ter feito parte daquele time vitorioso. Além do interesse dos Seahawks, o LeBron James também recebeu um convite de um outro time que veste azul na NFC. O Dallas Cowboys. A sondagem partiu direto do dono da franquia, o Jerry Jones, e balançou de novo o coração do King. So I actually thought about it a little bit back then. I was still young enough, to get out there with y'all. But that's the only time I've actually seriously considered it. I've had serious dreams about this shit all the time. All the time. And you know what? You already know. And my dream never actually, the ball is never kicked off. It's like me in the warm-ups. It's me coming out, running my routes. And then right when the game started, I was like, fucking wake up or some shit. I'm like, okay. Yeah, that lets me know I'm not supposed to be out there. There you go. Mas em qual posição será que ele teria jogado se tivesse aceitado esse convite? Tight end, tight end. I want to be a red zone specialist, almost like Gronk. I would have thrown so many touchdowns to LeBron. O próprio Travis Kelce, que você viu aí entrevistando o LeBron, disse em um outro podcast, onde ele estava sendo entrevistado, que ele tem certeza que o LeBron teria sido um baita de um tight end na NFL. You think that he could be an NFL tight end? 1,000%, man. 1,000%. His athleticism just translates so well onto the football field. Só que no fim das contas, o LeBron acabou declinando também o convite dos Cowboys. 11 anos depois, em 2022, o LeBron criticou publicamente o Jerry Jones em uma polêmica envolvendo o cunho racial depois da divulgação de uma foto do Jerry Jones na década de 50. I was wondering why I haven't gotten a question from you guys about the Jerry Jones photo. O dono dos Cowboys, por sua vez, resolveu não entrar na briga e, quando perguntado sobre as críticas, ele se limitou a dizer que respeitava o LeBron mais do que ninguém e reforçou que o James teria sido um grande tight end na NFL se tivesse trocado de esporte. O lockout da NBA terminou no fim de 2011 e a temporada acabou começando na semana do Natal. O LeBron, obviamente, acabou não aceitando os convites da NFL e foi justamente naquele ano, em 2012, que ele conquistou seu primeiro título de campeão da NBA e mais um prêmio de MVP. 14 anos depois, o King ainda está na ativa na Liga Nacional de Basquete, com 4 títulos, 4 prêmios de MVP de temporada regular e outros 4 de MVP de finais. Ele é o maior cestinha da história da liga e tá na briga, sim, queira você ou não,
pelo título aí de maior jogador da história do basquete. O fato é que o LeBron James acabou não jogando na NFL, mas mesmo com um total de 0 jogos na liga, ele tem o mesmo número de Super Bowls do Buffalo Bills. Desculpa aí, torcedor do Bills, pela piadinha, é que eu só queria fazer o gancho para falar que o primeiro Zona Histórica foi sobre os 4 vice-campeonatos seguidos do Bills no Super Bowl na década de 90, e ele tá aqui, ó, se você quiser clicar para assistir. E se tem alguma história curiosa da NFL que você conhece ou gostaria de conhecer melhor, deixa aqui nos comentários, porque eu ainda não decidi o tema do próximo vídeo. Se inscreve aí no Zona Neutra para você não perder nenhum Zona Histórica e nenhum dos outros conteúdos que a gente traz para cá toda semana para falar com você de futebol americano sem complicação, de torcedor para torcedor. Valeu!